A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje é terça-feira, a aula com a professora Juliana. Então, semana passada a gente falou um pouquinho, né, de cada animal que vive em cada região do nosso país, que é o Brasil. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os animais que estão em extinção. A Patrícia já falou um pouquinho, a Márcia também, mas hoje a gente vai aprofundar, tá bom? Então, primeiro a gente tem que entender o que é extinção dos animais, porque pode ter extinção de várias outras coisas. Então, a extinção de um animal é quando o animal não existe mais, ou seja, ele morreu, não conseguiu se reproduzir e ele infelizmente não existe mais. E tem alguns animais aqui no Brasil que eles correm esse risco de extinção. E também a extinção pode ser local ou global. O que quer dizer isso? Ou seja, pode ser que o animal não exista só mais aqui no Brasil, mas ele pode existir em outro país. Essa é a local. Então é uma extinção local do animal no Brasil. E a global é quando o animal não existe mais no mundo inteiro. Então não existe mais esse animal no mundo. E por que ocorre essa extinção? Vocês têm ideia, crianças? Primeiro, a gente tem que falar das causas naturais. Ou seja, vocês já viram aquele filme A Era do Gelo? Essa Era do Gelo já aconteceu aqui no nosso planeta, mas há muito tempo atrás. E o que aconteceu, né? O planeta esfriou, né, por causa das condições do clima, da temperatura, e aí esfriou muito o nosso país. O nosso país não, o nosso mundo, né? O Brasil, consequentemente, esfriou junto com o mundo. Então veio uma era que era muito fria e alguns animais não conseguiram se adaptar. Então eles eram animais que viviam mais no calor, no verão. E aí veio o frio, eles não conseguiram se adaptar, acabaram morrendo. Então pode ser que ocorra algumas causas assim da natureza mesmo que faz com que esse animal infelizmente morra e não consegue se reproduzir e aí acaba a raça dele. Mas também a principal razão atualmente é o homem. Mas por que o homem, né? É porque a nossa natureza no sistema atual, ela está conseguindo se sustentar, né? Mas aí veio o homem, nós, as pessoas. E o que a gente começou a fazer? Destruir a natureza, destruir onde os animais moram, começamos a caçar os animais, então a matar eles. E tudo isso faz com que alguns animais entrem em extinção. Por exemplo, se eu quero uma roupa de couro, e esse couro vai vir da onde? De um animal. Então a gente tem que matar esse animal para fazer uma roupa. Então isso faz com que a gente proporcione com que esses animais entrem em extinção. Isso é algo que não é legal, né? Então a gente tem que, né, batalhar, conquistar, fazer com que a gente cuide desses animais e não que a gente mate eles, né? Porque eles fazem parte da natureza e eles também fazem parte da onde a gente mora. Então, em vez de matar, a gente tem que ajudar eles. Mas hoje, então, eu vou mostrar para vocês alguns animais aqui do Brasil que estão em extinção, tá bom? Vamos lá ver então? Então agora, pessoal, a gente vai ver alguns animais que moram aqui no nosso país, no Brasil, e que está infelizmente ameaçado de extinção. Ou seja, se a gente continuar com algumas ações, pode ser que eles desapareçam e não vivam mais entre nós. Então vamos ver. Lembra que semana passada eu falei de alguns animais e alguns desses animais está nessa listinha. É uma pena, né? Então, ó, o primeiro animal ameaçado de extinção é a onça pintada, porque tem muita destruição do local onde ela mora, né? Ou seja, nas matas. Então, quando o homem vai lá e desmata, né, provoca queimadas, tá prejudicando onde a onça pintada vive, e também pela caça.
A onça-pintada é muito admirada pelos caçadores por causa da sua pele. Então, sua pele pode fazer algumas roupas que estão na moda. Então, eles matam bastante a onça por causa disso, né? Então, é muito triste ver que a nossa onça-pintada está ameaçada de extinção. Também temos o mico-leão dourado, que eu já falei na semana passada sobre ele, né? Então, ele também está ameaçado de extinção por causa do desmatamento da mata onde ele vive e também pelo tráfico de animais ilegais. Então, muitas vezes ele é pego, posto em gaiolas. Isso não é legal, né? O ambiente que ele vive é a natureza, então vamos deixá-lo na natureza. Temos que cuidar do nosso mico-leão dourado também. Temos também o lobo-guará, também por causa do desmatamento do seu habitat. Então, muitas vezes a floresta que ele mora é destruída, então não tem onde ele viver e assim ele acaba morrendo. Então, também temos que cuidar das nossas florestas, que assim também cuidamos dos nossos animais. O tamanduá-bandeira, também por causa das queimadas no ambiente que ele vive. Então, quando provoca muita queimada, queima a vegetação, acaba que não tem o que ele comer, como ele viver, e ele acaba morrendo. E também por causa da criação de gado. Então, tem grandes fazendeiros que têm muitos gados e eles desmatam o local, né? Então, acaba prejudicando também o tamanduá-bandeira a viver. Temos também, olha, a baleia franco do sul. Essa é uma baleia, né, que vive nos nossos oceanos e também ela é muito prejudicada pela caça, pela pesca e também pela poluição das águas. Então, quando a gente joga algo no chão, na rua, onde não é legal jogar o lixo, acaba indo para o esgoto, que o esgoto vai prejudicar lá no mar. Então, também por causa da poluição das águas. Então, a gente também tem que cuidar da nossa natureza e das nossas águas para que a baleia possa continuar vivendo. Também temos a arara azul. Vocês lembram do filme do Rio? Não sei se vocês já assistiram. O Blue, né, é o personagem principal e ele é uma arara azul. E, infelizmente, a arara azul também está em extinção. Por quê? Porque ela é uma ave, né, muito cobiçada pelos caçadores e as suas asas, suas penas, né, possuem um valor muito grande no mercado. Então, infelizmente, algumas pessoas acabam caçando e matando essas aves para comercializar suas asas, suas penas. E isso é muito triste, né? E também por causa do desmatamento de onde que ela vive, né? Então, se a gente desmatar uma floresta, cortar árvore, queimar árvore, acaba a floresta e, infelizmente, alguns animais também. Então, a arara azul é também um desses animais. Então, o que a gente pode fazer para evitar que esses animais entrem em extinção? Porque, como a gente viu, o Brasil ele é muito rico, tanto em animais quanto em vegetação. Então, a gente tem que cuidar disso para que eles não morram e eles possam existir e a gente possa conhecer eles algum dia, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que ficar atento com os produtos que a gente compra, porque muitos produtos são prejudiciais à natureza. Então, se a gente compra ele e usa, vai prejudicar a natureza, que vai prejudicar o animal. Então, também tem algumas empresas, né, que fabricam esses produtos que não ligam para o meio ambiente. Acabam, né, desmatando, queimando áreas para conseguir produzir. Infelizmente, a gente compra e a natureza é destruída. Então, a gente tem que ter muita noção do que a gente compra, tá bom, galerinha? Também, a gente nunca comprar produtos fabricados de espécies ameaçadas em extinção. Então, se algum dia aparecer alguém vendendo um casaco super bonito da pele da onça pintada, a gente não vai comprar, a gente vai se recusar, tá bom? Porque a onça pintada é um animal em extinção e a gente não quer que ela entre em extinção, a gente quer que ela ainda viva entre nós, né? Na nossa natureza. Então, a gente nunca comprar algum produto, né, fabricado de algum animal que está em extinção. Também outra coisa que ajuda, né, é comprar comida produzida do nosso local.
Então, quando a gente compra um alface, uma couve produzida numa horta que é de uma roça aqui por perto, nas feiras que tem aqui em Poços, né? É muito bom, porque a gente, além de estar ajudando o produtor local, né? A gente não está colaborando para aqueles produtores, né? Que eles plantam muitas coisas e devastam, né? Corta, queima as árvores de uma mata para produzir. Então, sempre a gente procurar alguém que mora perto da gente e produz alguma coisa para a gente comprar. Também doe o seu tempo para a natureza. Então, a gente sempre ajudar a natureza, né? Se a gente conseguir plantar uma árvore, já ajuda bastante. Sempre jogar lixo no lixo, nunca jogar lixo na rua e local que não deve, né? Nos esgotos, nos rios, porque isso vai prejudicar muitos animais. Então, sempre jogue lixo no local certo e a gente dando um pouquinho do nosso tempo para a natureza, a gente também ajuda. E também, né, por último, se a gente vê alguma queimada, porque várias vezes, né, aqui, pelo menos no meu bairro, eu sempre vejo uma fumaça lá longe, pegando fogo, destruindo a natureza. Então, sempre que a gente vê uma queimada, a gente pode ligar e denunciar, ligar para o bombeiro, para os bombeiros ir lá apagar o fogo, né? Então, essas são só algumas das dicas que a gente pode fazer para evitar que esses animais lindos entrem em extinção. Então, agora eu vou propor um desafio para vocês, né? Então, primeira coisa, vocês vão escolher um dos 6 animais que eu apresentei aqui na aula. Então, desses animais que estão em extinção, que eu mostrei aqui. E vocês vão fazer um lindo, um belo desenho deles. Então, eu escolhi a arara azul. Então, vou desenhar a arara azul bem bonita. E depois eu vou desenhar como que eu posso proteger ele de entrar em extinção. Então, olha, eu escolhi a arara azul. Eu fiz um desenho muito lindo da arara azul. E agora, como que eu posso proteger a arara azul? Então, eu vou desenhar um caçador lá e eu vou fazer um X bem vermelho nele, porque eu não quero que o caçador casse a arara azul para ela continuar vivendo. Ou eu não vou deixar que cortem as árvores que mora a arara azul. Então, essa é um exemplo que eu dei. Eu quero ver agora vocês. Escolhe um desses animais que eu mostrei aqui na aula, faz um desenho dele e desenha também para mim como que a gente pode proteger esse animal para ele não entrar em extinção. Certinho, pessoal? Então, estou esperando o desenho do desafio de vocês. Aposto que vai ser um desafio lindo, tá bom? Então, lembre-se sempre da gente proteger a natureza para que nossos animais não entrem em extinção e também que a gente possa, né, ajudar a nossa natureza, porque a gente precisa dela, mas ela também precisa da gente. Certinho, então? Então, beijo. Até a próxima terça.